Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre sensores, falando hoje sobre PT100, módulo 15, cálculos de equação passo a passo, temperatura versus resistência. ASTM 644 e IE1137. Há um vídeo, exatamente um vídeo atrás, nós falamos sobre essa norma e falamos sobre o tema da apresentação foi resistência em função da temperatura. E aí a gente falou sobre os métodos de teste da seção 6 e os critérios de aceitação do parágrafo 9.2. Enfim, foi falado sobre a norma, nós explicamos isso aqui direitinho. Lembrando que a gente vai fazer um vídeo para cada assunto da norma com relação a PT100, é bem interessante, porque a gente defende conhecer um produto, conhecer de algo, é necessário ler norma. Então a gente vai criar esse hábito de ver na norma e mostrar para vocês para que peguem o gosto de fazer a consulta na norma. Às vezes o pessoal tem dúvidas, por exemplo, tempo de resposta térmica, né? Pô, tá na norma, tem a norma lá. Embora a gente vai fazer o videozinho e vai falar alguma coisa também da parte prática versus o que está na norma. Então, mas é legal ler norma, entender norma. Muitas vezes a norma não fica muito clara, né? Ela não é, por exemplo, as normas americanas. Às vezes ela deixa você fazer uma interpretação sobre o assunto. Você pega uma norma alemã, por exemplo, ela é muito detalhista, muito. Então, são tipos de norma, são situações de norma que a gente vai falar. Bom, hoje a gente vai falar sobre os cálculos, né? A gente parou nessa apresentação, né? Nós paramos até aqui, nós fomos até o final, mas justamente aqui, nessa parte de equações, eu falei lá naquele vídeo que a gente ia apresentar os cálculos em si. Então aqui no 921, as equações resistência versus temperatura, tinham lá o range negativo, né? Então aqui uma dada temperatura entre menos 200 e 0, não incluindo 0. Eu tenho uma fórmula e a parte positiva de 0, incluindo 0 aqui, inclusive, até 650 graus, nós temos uma outra fórmula. Então, a gente vai fazer aqui, passo a passo, para a gente poder ver como faz os cálculos. Existem algumas situações, poxa, mas é uma fórmula, é só você substituir. Não. Quando você envolve aqui uma série de valores, de unidades, inclusive, aqui até pouco, né? Mas quando você tem fórmulas muito mais complexas que essa, a gente vai dar algumas dicas, você vai ver que não é tão simples assim e a gente tem que ter alguns cuidados. Depois, se você pegar para fazer essas fórmulas aí no lápis mesmo, você vai ver que não é tão simples como parece. Então, vale a pena vocês analisarem o vídeo. A intenção da gente aqui, minha inclusive, é mostrar para vocês o passo a passo para que não tenha nenhuma dúvida, tanto da norma em si como do cálculo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas normas, nas equações, que nós temos a equação RT em função do que? Da temperatura. RT, como a gente estava falando, né? Eu vou calcular a resistência da temperatura em função da temperatura T. Então, a uma dada temperatura T, eu consigo ter o valor da resistência. O R0 é uma resistência no ponto zero, ou seja, se eu pegar um PT100, 100 ohms a 0 graus Celsius. Então, esse R0, 100 ohms. Se eu pegar um PT1000, 1000 ohms a 0 graus Celsius. O R0 aqui vai ser 1000. PT500 vai ser 500 e assim por diante. Depois teria eu acho que é interessante, por exemplo, aqui ela fala em PRT, Platinum Resistência Thermometers. Então, por exemplo, é para todo sensor de platina. Então, será que o valor de A, B e C para um PT1000 também vale, né? Será que o A, B e C para um valor de PT500 também vale? Legal a gente fazer um vídeo depois e fazer esse cálculo para PT1000 e para PT500 para ver o que vai acontecer, aonde se encaixa tudo isso, né? Então, futuramente aí fica até uma dica de um assunto que a gente pode falar aí também. Bom, o assunto agora é equação. Vamos fazer aqui o passo a passo, por exemplo. Vamos começar aqui com a parte negativa. Então, eu tenho uma temperatura que está entre menos 200 graus e 0.
Então eu vou pegar uma temperatura qualquer entre menos 200 e 0, que eu já escolhi aqui, que é o T menos 10. Então a gente vai trabalhar com T menos 10. Eu coloquei uma tabelinha aqui para a gente lembrar. Então o A, B, C é os valores que a gente viu anteriormente, né? Que é os valores que estão como constante na norma, né? E os valores que a gente tem que determinar, eu coloquei aqui. O R0 é 100, porque nós estamos falando de um PT100. Então é o valor de resistência a 0 graus Celsius, ou seja, 100 ohms. O T é menos 10, que a gente colocou aqui valor suposto, porque eu estou chutando um valor, eu tenho que chutar um valor de menos 200 até 0, ele tem que estar aqui entre menos 200 e 0, coloquei menos 10. E RT é o valor que eu quero achar, né? A resistência na temperatura T, ou seja, na temperatura menos 10. Aqui, pessoal, é simplesmente substituição. Eu fiz um passo a passo, porque se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar um print da tela e depois fazer o cálculo separadamente e ver aonde errou. Aqui a temperatura R0 100 ohms, aí abre colchete, 1 mais, aqui o valor de A vezes T, então o A é esse valor aqui, olha, o A aqui, vezes T, mais BT ao quadrado. Então, T ao quadrado eu coloquei aqui, o B é esse valor aqui, menos 5, tal, tá aqui. O C mais C, o C é esse cara aqui, vezes T menos 100, vezes T ao cubo, fecha conchetes, ohms. E aí você vai fazendo. Uma dica aqui é o seguinte, é que você trabalhe, veja bem, com as unidades. Então, aqui não fala que o A é graus Celsius a menos 1, então eu joguei o graus Celsius a primeira positivo porque eu coloquei para baixo, então eu criei uma fração. A mesma coisa aqui, a fração do B, então C ao quadrado positivo. O C é graus Celsius a menos 4, então eu criei uma fração, joguei o graus Celsius a menos 4 para baixo, ele fica a quarta. Por que fazer isso? Porque fica mais fácil, porque ele vai ter que simplificar um pelo outro e esse C vai ter que sumir. Eu não estou calculando o valor em RT, RT é ohms. Então se é ohms, o grau Celsius aqui ele tem que sumir. Então olha aqui, e aí a gente vê se está sendo feito corretamente ou não. Aqui C é a primeira, vezes T, aqui tem graus Celsius e aqui tem graus Celsius. Então eles vão se simplificar, eles vão sumir. T ao quadrado eu também vou levar o grau Celsius ao quadrado. Então, grau Celsius ao quadrado embaixo, grau Celsius ao quadrado em cima, simplifica, ele vai sumir também. Aqui é grau Celsius a quarta. Era menos 4, foi para baixo a quarta. Então, aqui vezes. Essa continha aqui em graus Celsius, ele vai retornar o quê? Um valor em graus Celsius. T ao cubo vai retornar graus Celsius ao cubo. E graus Celsius ao cubo com esse grau Celsius vai ser graus Celsius a quarta. Aqui eu estou só analisando a unidade. Corta, some graus Celsius. Então ficaria o que? Ohms. Você faz todos os cálculos, vamos chegar aqui a um RT de 96,0859 ohms. E esse valor aqui você vai na tabela, né? E você vai ver que ele é o menos 10. Então, menos 10 na tabela de resistência, que você pode ver, eu falei aí, inclusive nos outros vídeos, no vídeo 14, você vai lá, consulta a tabela e você vai ver que esse valor de resistência equivale ao quê? A menos 10 graus Celsius. É isso aí, pessoal. Vamos fazer agora na parte positiva. Então eu preciso escolher um número que fique entre 0 e 650, inclusive 0, inclusive 650, tá? Menor ou igual, menor ou igual, né? Escolhemos aqui um T 10 graus positivos. Mesma coisa. Aqui a fórmula do range quando ele for positivo, né? A mesma coisa. R0 100 ohms, 1 mais, o valor aqui, vezes T. Coloco o grau Celsius a menos 1 para baixo, ele fica positivo. A mesma coisa para o B, grau Celsius elevado à segunda, né? Você percebe que aqui nós temos temperatura, vai cortar grau Celsius com grau Celsius. Aqui é grau Celsius à segunda elevado ao quadrado. T ao quadrado aqui vai ser grau Celsius ao quadrado. Corta, grau Celsius elimina. O valor vai ser em ohms, né?
faz toda a tabelinha, faz todo o cálculo, né? Depois se tiver uma dúvida, não conseguiu, tira um print, faz passo a passo do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês vão chegar nos valores, tá? Então aqui eu fiz o passo a passo, você vai conseguir ver aonde errou. Aí eu vou ter um RT de 103,9140 ohms, que equivale exatamente a mais 10 graus Celsius. Então veja bem, com essas fórmulas aqui, pessoal, eu consigo fazer aquelas fórmulas da resistência em função da temperatura. Então se eu quero saber qual o valor de resistência por uma dada temperatura, é só usar essa fórmula. No final eu obtenho a resistência. Então isso é muito útil para calibrações, para extrapolação, para você fazer uma tabela no Excel, onde você joga essa fórmula e você vai dando a temperatura e ele vai te soltando a resistência. E aí você vai montando, você pode montar gráfico, né? E etc. Se gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Curta, compartilhe, inscreva-se. Criamos o WhatsApp. É muito importante se inscrever. Veja quanta coisa. A gente vai bem a fundo com relação à temperatura. Tudo para deixar muito claro para todos vocês. Meu nome é José Eduardo Toselli. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Até logo.